Olá pessoal, Retroaria no ar com mais um resultado de garimpo, garimpo 233, que aconteceu, sempre acontece na feira de rua aqui em Seul, na Coreia do Sul, onde que eu moro. Foi no dia 13 de novembro, num domingo, tá? Eu fui atrás das fitas de rolo, para quem não acompanhou o garimpo anterior, que é... Deixa eu ver, acho que eu coloquei junto, é 234, 235 e 236, que eu mostro o toca-fitas de rolo da Sony TC222, tá? Eu tava de olho já nesse toca-fitas aí, ele é bem antigo, ele seria o tataravô dos toca-fitas ou dos Walkmans, né? Então, acompanhe aí, tem o link na descrição ou procure Garimpo 234, tá? E nesse 233 eu tava tentando comprar as fitas de rolo, tá? Então foi por isso que eu fui na feira, tá? Mas consegui outras coisas, sempre de olho em Walkmans, que é o foco do canal, que é a minha coleção, né? De Walkmans, que eu encontrei lá em 2019, o meu primeiro Walkman na feira de rua, que acontece no final de semana em Seul, e a partir daí comecei a coleção. Então vamos lá, lote número 1. Eu comprei umas baterias. Deixa eu pegar aqui, já está guardado aqui. Na verdade são 8 baterias, mas aqui tem 6, tá? As outras duas eu já utilizei. Essas aqui estão todas carregadas, tá? São baterias Li-ion LYS 18650 de 2600 mAh. Nessa feira de rua aqui em Seul se encontra muita coisa usada, coisa antiga, coisa de antiquário, às vezes, muita coisa usada, muito lixo, entre aspas, inclusive, roupas, acessórios, tem de tudo ali na feira. Tem alguns vídeos aí que eu coloco os bastidores da feira. Se eu não me engano, nesse vídeo aqui, ele é curto, tem apenas 3 lotes, então no final do vídeo eu devo colocar o plus aí com os bastidores da feira, tá? Que é o vídeo que eu seguro o celular na mão e fico gravando lá os bastidores. Então, nesse lote aqui eu consegui comprar finalmente umas... Eu estava de olho nessas baterias para mim realizar alguns projetos, tá? E às vezes até substituir. Você tem um aparelho, ou por exemplo um pack de baterias assim, ó, antigo. Esse aqui até eu já abri ele, ó, tá, para dar uma conferida, ó. Até parece que sejam as mesmas baterias. Ele fica velho, não carrega mais ou não segura mais a carga. Provavelmente uma das baterias ali dentro, ó, dá para ver que são 4. Uma delas deve estar estragada, então você tem que se substituir. E para fazer outros projetos, por exemplo, um deles, já vai ficar o spoiler aí, eu fiz um pack com 2 baterias conectadas assim em série, tá? E aí eu consegui fazer um adaptador para fazer funcionar esse toca-fitas aí, o TC222. Não sei se eu já coloquei no ar, eu já gravei toda a manutenção do aparelho, restauração, ele está funcionando plenamente, consigo gravar, reproduzir a fita. Foi realmente uma emoção quando eu fiz esse aparelho aí voltar a funcionar. E depois o sucesso que eu consegui adaptar esse tipo de pilha, de baterias, né? Para um aparelho tão antigo da década de 60, 80. Esse aparelho TC222 da Sony é de 1968 a 72 o ano de produção dele, tá? Provavelmente esse que eu tenho deve ser de 69, no máximo 70, tá? Então um aparelho com mais de 50 anos. E ele poderia funcionar com o cabo, ligado na energia elétrica, ou com as pilhas comuns que se usavam na época. Acho que são 4 pilhas médias, né? Mas eu consegui fazer um pack, montar com esses módulos que a gente tem hoje, né, que aumentam ou diminuem a tensão, né, de saída. Então você consegue regular para 6 volts, que é o que ele precisa, com 2... Eu tô já fazendo os testes aí, eu acho que eu já usei mais de 5 horas, né, e as baterias ainda estão lá conseguindo dar conta do recado, tá bom? Então para isso que eu adquiri essas baterias. Baterias na feira você encontra às vezes já com um valor bacana, só que sempre naquela dúvida, não sabe de onde que veio, né? Mas na Coreia do Sul, o bom é que dificilmente vai ter alguém ali te passando a perna, te vendendo baterias que não funcionam mais ou que estejam estragadas. Pode acontecer, mas é mais raro, né? Então, como esse senhor ali, ele tinha uma caixa com essas baterias aí, eu disse, isso aí deve ser
sobra de algum projeto, de alguma empresa, alguma coisa que ele pegou para vender. As baterias aparentemente pareciam estar ok, né? Não tinha sinais de serem velhas nem nada, né? Aí eu resolvi arriscar. Eu dei $10 e ele me deu 8 pilhas, 8 baterias, né? 2, como eu falei, já usei, tá? E tem outro vídeo aí sobre baterias que eu mostro como carregar elas, né? Com o multímetro você verifica a carga. E como é que você vai carregar? Você pode comprar um carregador que é muito fácil, vou botar a imagem aí, você compra um carregador, que geralmente ele serve para 2 baterias, né? Você acopla, conecta um cabo USB de 5 volts aí, carregador de celular, e ele carrega as pilhas, tá? Só que esse carregador, geralmente ele é caro, ele não é uma coisa barata, né? Então, às vezes, se o seu projeto é pequeno, ou você não vai trabalhar muito com essas baterias aí, não vale a pena você comprar o carregador, que às vezes vai ficar mais caro do que o seu jogo de baterias, né? Então, eu mostro de um modo simples, como você pode carregar usando material de sucata, e o principal desse meu vídeo aí, como você vai conectar essa pilha, né? Essa bateria. O módulo para carregar essas baterias você encontra dentro do Power Bank, você não precisa nem comprar, né? Porque deu para ver ali, é o mesmo tipo de bateria. E dentro ele tem um módulozinho, né? Que você espeta aqui o micro USB e ele vai carregar as baterias, vai avisar com o LEDzinho, tudo, quando está carregada e tal. Só que o problema é você fazer a conexão desse módulo com as baterias, né? Como é que você vai conectar? Tem gente que solda aqui embaixo, ok, vai funcionar. Só que você acaba estragando, né? Você tem que lixar aqui, às vezes a solda não pega, depois você não consegue remover completamente a solda, né? O correto seria usar a solda ponto, né? Mas também é outro problema, ninguém tem isso para comprar. Também é muito difícil, muito caro e tal. Então eu desenvolvi uma técnica aqui, como você consegue adaptar aqui para manter a pilha carregando. Seria um adaptador caseiro, né, para você fazer essa conexão com o módulo. Depois que carregou, você remove a pilha e ela fica íntegra assim, sem problema nenhum. Você pode guardar, armazenar ela para os seus projetos, tá bom? Então esse foi o lote número 1. O lote número 2 foi um Walkman Sony. Até eu coloquei ele aqui numa caixinha. Esse aqui eu não mexi nele, né? Geralmente quando eu chego com os Walkmans da feira, eu limpo eles, eu faço a limpeza, eu tenho vídeos aí que eu mostro como é que eu faço a limpeza e higienização de aparelhos. Pode usar para rádios, para qualquer aparelho que você compra e você quer limpar e higienizar. Eu mostro aí como é que eu faço o meu procedimento que eu desenvolvi aí. Esse Walkman eu resolvi preservar ele, não mexi nada para deixar ele, ó, como ele tá sujo ainda. Tá todo sujo, aqui tem uma marca aqui por dentro, não se sabe de onde que vem, pode ser marca de ferrugem. Eu não sei o estado que ele está internamente, aqui tem marcas, ó, provavelmente ó, no parafuso tem marcas de ferrugem. Eu quero fazer um vídeo desse Walkman antes e depois, tá? Para ver o estado que ele... Aqui tem marcas, ó, dá para ver, parece ser ferrugem. Pode ser que esse Walkman, ele pegou chuva, né, como estava na feira ali, mas ele parece estar em bom estado, ó. Né? Vamos ver o que tem por dentro. Então por isso que eu deixei ele nesse estado aqui, não fiz nenhuma limpeza para tentar fazer o antes e depois, tá? Então esse é um Walkman, o FX822, tá? É um belo aparelho, tá? Ele tem um display ali, se não me engano ele salva até as memórias, tem que ver se ele tem bateria interna ou pilha interna, né? Se eu não me engano esse modelo não tem. Às vezes eles usam uma pilha relógio, tipo essa aqui, ó, aqui por dentro, para armazenar as memórias das rádios e estações, né? Não sei se esse aqui tem, eu acho que não tem. Mas enfim, vamos ver depois. Mas é um belo aparelho, ó, ele não tá amassado, não tá quebrado, tá com sinais de uso aí, tá? E vamos ver se ele volta a funcionar. Ele tem essas teclas aqui, ó, bem bacana, para você acionar o seu aparelho. Aqui o conector, tem o conector da Sony para usar o controle remoto, tá? Para quem nunca viu o controle remoto, seria tipo esse aqui, ó. Eu tenho um aqui de um outro aparelho, ó, que é desse aqui, ó. Esse aqui já é mais moderno, esse aqui é um dos últimos, ó. Então ele conecta aqui, ó. Então como ele tem o conector do fone e esse para dados aqui, que seria, no caso, não são dados, né? São mais opções para você conseguir conectar a longa distância e ter... por exemplo, você coloca na sua bolsa o Walkman ou no bolso da sua jaqueta e com esse clips aqui, ó, prendendo na sua roupa, você tem acesso às funções. Tem um mini display aí,
tem as teclas de função, volume, e aqui você conectava o fone. Além de funcionar como controle remoto, ele funcionava também como uma extensão, então, do seu fone de ouvido, tá bom? Então esse aparelho aqui, ó, ele usa o mesmo tipo de conector, que ficou padrão aí da Sony por muito tempo, tá? Até o final ficou, depois que eles passaram a usar esse padrão, usaram outros padrões aí, tá? Mas esse aqui foi o que durou até o final, esse tipo aqui de controle remoto. Depois, inclusive, a Sony usou esses controles remotos para os novos aparelhos de CD player, os Discmans da Sony, né? Acabaram usando o mesmo tipo de plug aqui, com a opção de controlar a distância com fio, né? Então, tá, esse aí foi o lote número 2, eu paguei $10 apenas nesse aparelho aqui. Se eu não me engano, eu tenho imagens dos bastidores da feira também, tá? E vamos para o último lote, o lote número 3, que eu peguei no final, já estava voltando para casa no domingo aí, e eu encontrei essas fitas aqui, ó, de toca-fitas de rolo, né? Dá para ver aqui, ó. Essa aqui tá com a caixa, inclusive, ó. Tem ainda aqui, ó, as instruções do fabricante, aqui, ó, o nível de gravação do aparelho para você gravar corretamente. É uma fita Scott. Aqui tá dando o tamanho dela, né? Aproximadamente 1 hora de gravação, 365,7 metros de fita, tá? Aqui o modelo é o 7R-1200 da Scott. Aqui ela não tem nada escrito, ó, essa fita aqui, ó. Não tem nenhuma anotação, nada. Tem espaço aqui para quando a gente grava alguma coisa e quer salvar, né? E ela não tem nada, ó. Ela não tem mofo, tá? Só tá velha, né? Coitada. E aí por isso que eu resolvi pegar ela, para mim já ter alguma fita para quando eu tivesse o meu gravador de rolo, eu pelo menos poder fazer o teste, né? Que não adianta você arrumar, o motor está funcionando, mas você não sabe se está reproduzindo, se está gravando, porque você precisa de uma fita, né? Então essa é a famosa fita de rolo. Só que o que aconteceu aqui, pessoal? Eu comprei duas, quanto que eu paguei? $15. O cara queria $10 cada uma. Quando eu vi essa aqui da Sony, também estava sem mofo, em bom estado, tá? E tá escrito aqui, ó, Light Music. Ou seria, numa tradução literal, assim, uma música leve, ou uma música assim para você ouvir lendo um livro, alguma coisa assim, para passar uma tarde tomando um chá, um café. Provavelmente é o que tem aqui nesse rolo de fita, tá? Por isso que eu disse, não, essa aqui eu vou levar, pelo menos eu tenho uma indicação do que está escrito, do que é o conteúdo, né? E essa outra aqui, como não tinha nada escrito, tá? Eu não vi nada escrito quando eu peguei, eu disse, provavelmente pode ser que esteja virgem, né? Não se sabe, pode ser, o cara gravou ali 20 minutos e largou a fita, tem um lado e meio aí praticamente virgem, não sei, é um mistério. Só que quando eu cheguei em casa eu vi que tem uma inscrição aqui, eu ainda não identifiquei aqui o que está escrito em coreano, mas está bem difícil, está escrito o número 3 aqui, mas eu não sei o que é, só testando. Só que aí quando eu comprei o meu, isso foi no domingo, na segunda que eu comprei o meu tocador de fitas de rolo, só que aí eu descobri que esse rolo aqui ele é do tamanho de 10 polegadas, o que eu uso é de 5 polegadas, entendeu? Então eu por enquanto eu não posso testar, a não sei que eu passe o conteúdo dessa fita aqui, né, para o outro rolo, ou faça um adaptador externo. Então por enquanto não dá para saber o que tem aqui, porque preciso de um gravador de 10 polegadas, que suporte discos de 10 polegadas. No caso do meu, ele não suporta, são 5 polegadas. Mas como eu já falei, eu consegui depois das fitas, o meu tocador de fitas de rolo está funcionando. E essas fitas aqui, por enquanto, vai ficar para decoração. Aí não sei o que eu vou fazer com elas. Mas eu fiquei ainda muito curioso para saber o que tem nessa aqui. Está escrito Light Music. Então, esse aí foi o... Ah, e outra coisa, observação que dá para fazer sobre fitas de rolo, é que como o conteúdo, né, tá num rolo, né, diferente de uma fita cassete. Deixa eu pegar uma fita aqui, ó, uma fita cassete, ela tem dois rolos, né? Tem o rolo onde que tá a fita em si e o rolo vazio, quando tá completamente rebobinada. Quando você carrega a sua fita cassete, você obrigatoriamente, como tá fechado tudo junto, você tem os dois rolos aqui dentro, tá?
E quando você usava esse sistema de fitas de rolo, você só carregava uma fita, um rolo, né? Então, quando você ia reproduzir esse rolo de fita, você colocava lá no seu toca-fitas, você tinha que ter um rolo vazio, que fazia a função desse outro aqui, né? Para você ir armazenando. A fita ia sendo reproduzida e tinha que ser armazenada no outro rolo. Se você não tem o rolo vazio, você não consegue fazer isso, entendeu? E aí o que acontece? Digamos que você reproduziu o lado A dessa fita aqui, né? Para reproduzir o lado B, você tem que tirar os rolos e inverter, né? Tirar o que ficou vazio, que botou desse lado, retirar esse aqui que estava vazio e ficou cheio, inverter para rodar o lado B, daí no caso, e passar a fita novamente pro que daí seria o rolo original, entendeu? O que acontece, que pode acontecer, aí eu me transportei para aquela era, né? Naquela época, anos 60, até no máximo anos 70, que se usava muito ainda esse tipo de reprodução de música, né? Era desse jeito que se usava, não tinha nem a fita cassete, tá? Então o que podia acontecer? A pessoa estava ouvindo a música, ouviu o lado A, né? Guardou no rolo que estava vazio e deixou assim, fechou o toca-fita, sei lá, né? No outro dia, ou sei lá, uma semana depois, eu quero ouvir uma música e tal. O correto seria você rebobinar a fita para o seu carretel, né? Original, né? Para ficar direitinho. Porque se você guarda aquele carretel que estava sem nome, sem nada, com a fita dentro, você não sabe o que tem dentro, entendeu? Você não vai saber. E qual é que era o original, qual é que não era? Só o dono para saber. Entendeu? Ou você ouvindo a fita para saber. Então, não é 100% garantido do que está escrito aqui seja o conteúdo que está aqui dentro. Porque pode ter acontecido isso aí que eu expliquei para vocês. A pessoa pode ter passado o outro conteúdo para cá e a fita tá simplesmente armazenada no carretel errado. Tá? Mas, naquele tempo, aqui tem uma outra inscrição em coreano, também não dá para entender o que é. Tá? Então tem esse problema que existia naquela época, né? Eu imagino que era uma coisa que acontecia, tá? Lógico, se a pessoa era bem organizada e tal, tudo bem, isso não seria um problema. Mas, como era separado assim os rolos, na fita cassete não tinha problema. Mesmo que você parasse na metade, você podia remover a fita do aparelho, guardava e ia junto, né? O que podia acontecer era você trocar, né? A caixinha da fita com o cassete, né? Muitas vezes acontece isso na feira, você encontra lá uma fita, por exemplo, aqui, ó. Pode acontecer, você encontra uma fita aqui e dentro tem a fita que não tem nada a ver com o assunto, né? Entendeu? Pode acontecer isso, né? Achei a fita do Chicago aqui, original, aí você vai abrir, já aconteceu comigo. Comprei, cheguei em casa, fui abrir, não tinha nada que ver, tinha uma fita gravada dentro, uma fita de outra banda, entendeu? Isso pode acontecer com as fitas cassete, também fazia uma parte da desorganização. Mas, na fita cassete a gente tinha a opção de escrever aqui, né, o que estava escrito, quando era o que você desejasse colocar, né? No caso de fitas virgens, e o álbum de estúdio, ele vinha com o seu label, né? Com a sua etiqueta aqui, né? Então, mesmo você não tendo a caixinha, né, você sabia exatamente o que tinha dentro. E era o problema era com esses carretéis aí de fita de rolo, tá bom? Então esse aí foi o garimpo número 233. Agora no final, então eu vou colocar algumas imagens aí dos bastidores do garimpo. Até a próxima, pessoal. 다 버리고 그 얘기를 하더라니까. 나이 어렵게 생겼어. 여기 안 들어. 이 얘기를 하니까 할만하더라고 진짜. 바지하고 팬츠를 갖다 버리고서는 그 팬츠를 보여주니까 바지만 이거 얼마예요? 8만 원. 8만 원. 그 진짜 이해하겠더라고. 진짜 그랬으면 진짜 그렇게 이해해줘야 되더라고. 잘 됩니다. 아무 잘 이상 없어. 됩니다. 아무 이상 없어. 뭐가요? 이렇게 잘 들어와. 오케이. 오케이? 오케이. 디스카운트 5,000원. 5,000원까지 드릴게.
디스카운트 5,000원까지 해드릴게요. 네. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고마워요. 네. Consegui duas fitas que eu precisava. 안녕하세요. Consegui duas fitas aqui que eu precisava. Tô de olho num player desse tipo aqui, ó, bem antigo, que seria o vovô do toca-fitas, né? Agora eu tenho as fitas. Pelo menos essa aqui tá escrito aqui que tem, ó, Light Music. Comprar assim no escuro, sem saber o que tem gravado, complicado, né? Mas pelo menos uma tem escrito aqui que tem gravado. Aí, e a outra eu comprei no escuro, vamos ver, pelo menos está na caixa. Pode ser até que seja virgem, ó, uma Scott. Vamos ver aqui. Ó. Tem alguma coisa escrita ali, vamos ver depois. Pode ser que não seja virgem, mas pelo menos tenho duas agora. Paguei 15 dólares as duas, ele queria 10 cada uma. Veio ali naquela caminhãozinho ali. Garimpo 231, se não me engano.